De tempos em tempos eu tento trazer aqui para o canal a resenha ou comentário de livros que foram formadores da minha vida de leitora. Não só que são livros favoritos, mas que são histórias, textos que de alguma forma passaram a orientar o meu olhar como leitora e até como escritora. O livro sobre o qual eu vou falar hoje é o Água Viva, da Clarice Lispector. E eu vou falar de um lugar totalmente de leitora mesmo, tá, gente? Eu não sou estudiosa da obra da Clarice, eu sou fã mesmo, nunca apresentei nenhum trabalho sobre ela, mas esse livro para mim é um assombro e acho que eu hesitei tanto em fazer esse vídeo porque eu sempre ficava com aquela impressão de que o vídeo poderia não ter muito sentido. Esse talvez seja o livro mais poético da Clarice, é o 7º livro dela, se a gente contar romance, não contar os livros de conto, mas assim, dizer que isso aqui é um romance também já é um pouco complicado, porque é um livro que escapa um bocado às classificações de gênero, e é um livro da fase final da carreira dela. Ele é publicado em 1973, ela morre, se eu não me engano, em 77. Nesse livro a gente vai ver algumas das inquietações que estão presentes em outras obras dela, como A Paixão Segundo GH, ou Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres. Eu lembrei que Uma Aprendizagem também está resenhado aqui no canal, eu achei que eram só 2, mas na verdade são 3, e me dá muita alegria ter mais vídeos sobre a Clarice aqui. E a Clarice, né, é aquela escritora que nem todo mundo pega o que ela está querendo dizer, nem todo mundo entende, nem todo mundo gosta da estética, não é uma autora unânime, tá longe disso, mas eu tô definitivamente no grupo de pessoas que foram assombradas com a obra dela, né? Eu começo a ler Clarice pelos contos ainda no ensino médio, e ali muita coisa muda pra mim. É uma autora que me inspirou muito, inclusive colocando caraminholas na minha cabeça de que eu poderia escrever se eu quisesse. Talvez por ter visto histórias de meninas, como no A Felicidade Clandestina e em outros contos, em que certas inquietações, certos assombros eram revelados. E eu acho que essa experiência do assombro, de algum modo, era uma experiência que me acompanhou. Nossa, esse vídeo tá super pessoal, né? Mas enfim, eu acho que toda pessoa que é meio que pega por essa experiência do assombro, você do nada percebe tudo muito desnaturalizado, as coisas perdem aquele seu caráter do cotidiano, parece tudo muito estranho. Isso eu acho que seria uma espécie de espírito filosófico. Quando você tem isso, você pesca, acredito, certas coisas na literatura da Clarice. E é mais ou menos isso que ela vai fazer aqui com esse livro. Esse é um livro relativamente curto, ele tem 80 e poucas páginas. Essa minha edição é bem antiga, uma edição da Rocco bem velha. E a minha edição tem 87 páginas, mas tem aqui um prefácio, enfim. Então, um livro que tem aí em torno de 80 e poucas páginas. É um livro que, dependendo da sua concentração, você lê aí em torno de umas 2, 3 horas. Ele não tem capítulos e ele é escrito como se fosse uma carta. Então, Clarice cria essa narradora em segunda pessoa, que eu acho que é uma narradora interessantíssima, eu acho que tem tudo a ver com o que ela está fazendo aqui. Esta mulher não diz o seu próprio nome e ela escreve para uma pessoa que não sabemos se é um homem, ela também não nomeia essa pessoa, ela diz que já amou essa pessoa, mas não ama mais. Ela está escrevendo para essa pessoa sobre algumas inquietações. E as suas inquietações têm a ver com coisas que ela chama de um instante já, que seria uma espécie de agora, um instante, que é muito fugidio, que a gente está sempre perdendo, e também o que seria o it, que eu entendo como uma espécie de essência das coisas, ou a coisa, ou a realidade em si, é um pouco estranho. Esse livro é muito filosófico, no sentido de que em vários momentos ela vai dizer que a palavra mais importante é o é, ou seja, o verbo ser, que é um verbo de ligação. E isso é muito filosófico num sentido muito metafísico. Essa é a inquietação dos filósofos pré-socráticos. Eles começam a se debruçar sobre a capacidade de olhar o mundo e falar dele, e sobre se isso era possível. E a gente vai ter alguns filósofos, como Parmênides, por exemplo, que vão dizer que a coisa é e que o que é não pode deixar de ser. Então, eles começam a perceber a importância desse verbo, porque quando você diz que o livro é vermelho, você está dizendo duas coisas aí. Você está dizendo que tem um livro e você está dizendo que tem um vermelho, que é uma cor. E você está dizendo que uma coisa é outra.
Tom Parmenides vai dizer, como é que você pode dizer que uma coisa é outra? O livro é o livro, o vermelho é o vermelho. Como é que o livro é o vermelho? E a filosofia vai basicamente se desenvolver a partir dessa pergunta, né? E a gente vai ter as respostas de Platão, a gente vai ter as respostas de Aristóteles, a gente vai ter as respostas de um monte de gente. Não é por acaso também que muita gente lembra do Heráclito, por causa do Água Viva, que é o título do livro, que tanto pode aludir ao animal, a água-viva, na minha opinião, eu acho que pode sim, já vou explicar por quê, como pode aludir à água, como algo vivo, em movimento, maleável. E aí as pessoas lembram, né? Ah, nunca se banha no mesmo rio, né? Porque a água passa, enfim. Essas questões sobre a natureza das coisas. E isso está tudo muito concentrado nas reflexões dessa mulher que escreve. Ela começa, então, dizendo que ela é uma pintora. E é interessante aí pensar que Clarice também pintava. Ela tinha umas experiências com pintura, inclusive as novas coleções dos livros dela têm trazido na capa as pinturas dela. Não é o caso dessa minha edição. E a epígrafe tem a ver com pintura. É uma epígrafe de Michel Seufort, onde ela vai dizer: tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura, o objeto, que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde um traço se torna existência. Então ela está falando dessa pintura que não está tentando ser necessariamente figurativa, ela traz algo do inconsciente, e essas coisas são todas muito importantíssimas. Vamos dizer que ele fala aqui do sonho, né? Então fazer uma certa representação de imagens do sonho, e essa mulher que escreve vai aludir a essas coisas. E ela vai dizer que gostaria de fazer com a linguagem o mesmo que se faz com a pintura. Se uma pintura prende um instante, de certo modo ela congela um instante, o texto consegue fazer isso? O texto não consegue exatamente, porque a linguagem é linear, ela é temporal, ela vai se desenvolvendo para o futuro. O nosso pensamento, de certo modo, também. Parte do nosso pensamento se estrutura como linguagem. E quando a gente pensa nas coisas, a gente também vai fazendo esse refletir, esse concatenar linearmente, cronologicamente. E essa é uma das angústias do livro, porque ela quer aprender o instante com a palavra, mas ela percebe que isso não é fácil, não parece possível. Então existe uma impossibilidade da linguagem, que é essa de aprender um instante. O instante está sempre fugidio na linguagem. E a partir dessa reflexão, ela vai dizer que existe algo do próprio real, da própria experiência que nós temos, que não é traduzível em linguagem. Porque a linguagem não dá conta, de um certo modo cru, como nós experimentamos as coisas. Claro, se estamos dispostos a essa inquietação, a esse espanto. Embora em diversos momentos essa mulher diga que recusa o êxtase, recusa a meditação. Ela diz que vive uma espécie de êxtase, mas que ela não está nunca em estado de meditação, né? Que ela não sabe o que é o estado de graça, que ela, na verdade, está sentada tomando seu café quando do nada ela tem o espanto. Então o espanto acontece na vida cotidiana. Eu não sei se isso é muito comum com as pessoas, mas quando eu li isso, eu achei tão maravilhoso, porque eu acho que é uma experiência que eu tenho. Uma bela momento você tá andando na rua, indo pegar o ônibus, você tem um espanto, né, no meio da rua, assim. As coisas não parecem tão naturais e cotidianas como elas normalmente costumam ser. De repente, tudo é muito estranho e você se pergunta: quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? O que são essas coisas? Quem são essas pessoas? Enfim, essa experiência, como se você estivesse vendo e vivendo aquelas coisas pela primeira vez, o que causa um certo estranhamento. Ela vai trabalhar muito isso na Paixão Segundo GH também. Na página 16, ela vai dizer, por exemplo: eu que quero a coisa mais primeira, porque é fonte de geração, eu que ambiciono beber água na nascente da fonte, eu que sou tudo isso, devo, por sina e trágico destino, só conhecer e experimentar os ecos de mim, porque não capto o mim propriamente dito. Então, existe qualquer espécie de véu, de camadas, de algo que se interpõe entre ela e o mim propriamente dito, entre ela e a origem das coisas, né? A coisa primeira. E é isso que ela está tentando acessar. Um pouco mais adiante, na página 17, ela diz: e doidamente me apodero dos desvãos de mim. Meus desvarios me sufocam.
de tanta beleza. Eu sou antes, eu sou quase, eu sou nunca. E tudo isso ganhei ao deixar de te amar. É interessante que essa conexão, essa ideia do amor, de estar conectado com o outro, parece parte dessa reflexão sobre acessar esta coisa que não é totalmente descrita pela linguagem, essa coisa imediata, essa coisa em si, essa coisa crua e esse instante já. E é muito interessante que ela esteja escrevendo em segunda pessoa, porque na medida em que ela está escrevendo uma carta, ela está escrevendo em segunda pessoa. Ela está se direcionando a alguém. E aqui ela cita o amor. E ela cita uma certa consciência de si, os seus desvãos, o seu antes, o seu nunca, o seu quase, que ela acessa quando ela deixa de amar. Porque quando ela ama, parece que ela se aproxima. Então ela se aproxima disso que ela está buscando. Então, quando ela se aproxima do que ela está buscando, ela se desfaz da temporalidade. É como se ela vivesse uma espécie de eternamente. Ou seja, ela se desfaz dessa experiência temporal que nos limita ali, de um certo modo, nos aprisiona, que é uma experiência de linguagem. Então, quando ela deixa de amar, ela volta para esse estado em que todos nós estamos na maior parte do tempo, que é um estado de uma certa incompletude, porque ou a gente se concebe como quem foi, ou a gente se concebe como o que nunca vai ser, ou a gente se concebe como o que quase foi, a gente não se entende como uma completude. Não por acaso, uma imagem que ela traz aqui a todo momento é o da esfera, o da bola, como se isso fosse representante de uma inteireza, né? Não tem arestas, de uma perfeição, talvez. E falar com outros, escolher escrever esse texto em segunda pessoa, inevitavelmente me faz lembrar do Georges Bataille, escritor e filósofo francês que escreve o erotismo, que vai exatamente tratar dessa nossa obsessão, desse nosso desejo de nos unir ao outro na medida em que nós nos reconhecemos como pessoas finitas. Nós vivemos uma solidão fundamental, porque nós estamos desconectados dos outros e nós não temos eternidade, nós somos finitos. E esse nosso desejo de infinitude e de completude, de espécie de se juntar, uma espécie de absoluto, ele se manifesta no nosso desejo, no nosso desejo de contato carnal, sexual com alguém. É como se naquele êxtase sexual a gente se tornasse um com o outro. No amor, quando a gente ama, é como se a gente vivesse, né? Ele fala que o amor, o desejo, o erotismo amoroso é você viver o eu do outro, de certo modo. Então você se dessubjetiva um pouco para viver aquele outro. Então, de certo modo, você também se une àquele outro. E no êxtase místico, que seria uma união com o absoluto mesmo, com uma ideia de divino, em que você se desfaria para se unir ao todo. E aí isso é muito interessante, porque assim, se enquanto para Bataille esse Deus com quem se une na experiência mística, ele seria uma espécie de espaço interior, de realidade interior, mas que é a realidade desconhecida do ser, né, do sujeito. O sujeito teria esse lado que ele não conhece, e na medida em que ele dramatiza, né, pro Bataille, é uma dramatização de contato com esse outro, que é muito outro, ele é muito desconhecido, ele é muito estranho, você não sabe direito quem ele é, ele entende que aquilo é o divino. Mas para as religiões seria realmente o divino. E aí é interessante que Clarice aqui, ela vai falar do divino em dois contextos. Ela alude tanto ao divino judaico-cristão quanto ao divino espinosista, que acho que é o que ela trata mais na maior parte das vezes, que é o Deus que é o tudo, o Deus que é a natureza. E de certo modo, então, se ela pensa nesse Deus que é a natureza, ela se sabe conectada ao todo. Mas o tempo inteiro, em vários momentos no livro, ela vai falar sobre essa sensação de finitude, que ela é limitada. Ela é limitada. Então, se ela está escrevendo para um outro, ela escreve esse texto em segunda pessoa, ela já está fazendo um aceno para esse desejo de conexão com o outro. Porque esse desejo de conexão com o outro parece trazer um aprendizado ou uma brecha para se ver isso que ela está tentando ver, que seja o instante já, seja
o it, o que ela chama de it, que seria uma espécie de coisa em si, talvez, não sei. Eu não gosto de falar coisa em si porque me lembra muito Kant. E eu não sei se ela tá falando da mesma coisa que o Kant, mas enfim. Nesse livro, a Clarice também vai fazer alusão a animais, que é uma coisa que ela também faz lá na Paixão Segundo de H, quando ela tem um contato com a barata. Aqui ela vai falar muito de cavalos, da pantera, e aí quando ela fala da pantera é difícil não lembrar do Rilke, né, do poema do Rilke, e de tudo que Rilke fala sobre poesia também, e sobre arte, né, pro Rilke, fazer arte é uma maneira de você ser a si mesmo, é uma maneira de se aproximar o máximo possível de ser o si mesmo, né, de uma espécie de verdade própria. E ela fala desses animais, então ela fala de cavalos, e ela fala, é interessante porque se ela está buscando uma suspensão dessa realidade que nós temos, que é uma realidade temporal, uma realidade cronológica, o animal, e quem tem muito essa reflexão na sua literatura também é o Borges. O animal, até onde nós sabemos, ele não tem muito clara essa passagem, essa noção cronológica. Ele vive o instante dele ali, que ele está vivendo. É como se o animal estivesse num presente eterno. Ele não tem, então, muita noção do seu passado, de quem ele foi, ele não tem noção do que vai acontecer com ele. Reparem só, quando a gente está tratando, né, os nossos pets, nossos cachorros, os nossos gatos, a gente está dando remédio para eles, alguma coisa do gênero, eles acham aquilo uma tortura. Eles não conseguem entender que existe uma projeção ali. Quando você dá comida para eles, ou quando você dá, né, você tá dando uma comida de dieta, ele queria comer outra coisa, você tá dando um remédio. Ele não tem essa noção. O que ele tem é o presente. Ele queria comer aquele negócio gostoso que faz mal a ele, e ele queria não ter que tomar remédio, porque aquilo é uma tortura. Ele não queria não ter que tomar injeção, porque aquilo é uma tortura. Ele não tem. Isso muitas vezes até dificulta o tratamento do animal, porque ele não faz essa projeção futura. Não, esse mal que eu estou vivendo agora é porque eu vou. Ele não faz essa projeção, ele só fica assim: meu dono está me torturando. Essa pessoa que cuida de mim está me torturando. E mais Clarice, quando fala desses animais, parece querer, por algum momento, acessar essa experiência da suspensão temporal. E acho que falar do divino tem muito a ver com isso, porque o divino seria quem viveria a suspensão temporal. Eu não sei tanto, não posso falar muito, me aprofundar, porque realmente não é uma área que eu saiba muito, né? Que é o que é o Deus espinosista, embora eu saiba que ele é a natureza e que os entes, as pessoas, os animais, as coisas, até as coisas animadas, elas seriam inanimadas, né? Elas seriam manifestações desse divino. Então o divino estaria meio que diluído em várias coisas e se manifestando nelas de maneiras diferentes. O divino judaico-cristão é o que está fora do tempo. Então ele não tem noção de passado e futuro. Ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Ele sabe tudo em qualquer tempo. Mas em vários momentos a Clarice alude para outros momentos, outras experiências humanas que se aproximam dessa saída do tempo. Ora, o inconsciente. Então ela fala de sonho, o sonho já está na epígrafe, ela vai falar de sonho em vários momentos do livro. Ah, eu sonhei isso, eu sonhei que eu escrevi um lago, eu sonhei alguma coisa do gênero. E ela vai aludir a algo que me deixou assim absolutamente descarambada quando eu li nessa releitura, que é a alusão à escrita automática. Eu vou ler alguns trechinhos onde a gente vai perceber isso. A escrita automática, ela tem por objetivo, de certo modo, né, quando você vai escrevendo, você não está raciocinando muito enquanto escreve, então você abaixa o seu sensor, né, você tira o seu sensor do caminho e deixa vir as coisas. E isso é o que normalmente em psicanálise se chama de associação livre. Então você entra na associação livre ali, as coisas vão vindo. Esse é um certo modo de se conectar com o inconsciente. O outro seria tentar descrever os sonhos quando se acorda. Então percebam aí a importância disso. E ela vai falar de uma tentativa de resgate por essa escrita, que seria uma escrita espontânea. Ao longo de todo a construção desse texto, ela está falando disso. A personagem está falando disso. Não quer dizer que é o que Clarice fez aqui. Eu não faço a menor ideia se ela escreveu esse livro a partir da escrita automática. Até porque dizem que esse livro era muito maior e depois ela cortou muita coisa. Então, não foi só a escrita automática. Talvez se ela tenha se utilizado desse recurso, ela tenha começado por ele e depois feito aí um outro trabalho. Mas eu vou ler uns trechinhos que aludem a essa tentativa de trazer algo do inconsciente. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra.
quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Ah, que bonita, né? Essa expressão. Você tentando, a palavra morde a isca, e aí ela pega algo na entrelinha, e é aí que alguma coisa se inscreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora, mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. Né? Então a gente está meio preso à palavra, né? Não dá para escrever também sem a palavra. A palavra vai aludir, né? Ela vai apontar para alguma coisa que não é a palavra, exatamente, mas a gente precisa dela. O que salva, então, é escrever distraidamente. Olha aí a escrita automática. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. E aí a gente entra numa outra reflexão interessante, que é o sentido e a palavra. Eu não, eu quero uma verdade inventada. Relendo essa passagem aqui, eu lembrei muito de uma reflexão que é feita pela poeta Alejandra Pizarnik, nos seus versos, em praticamente toda a sua poesia, tanto a poesia em verso quanto a poesia em prosa. Porque Pizarnik está o tempo todo aludindo para uma certa impossibilidade da linguagem de dizer essa experiência. De certo modo, é isso aqui que Larissa está tratando também. Né? Eu queria aprender com a palavra o instante já e o it, mas existe uma certa limitação aí na linguagem. Mas a linguagem, ela tem potência também. Na medida em que ela não consegue exprimir tudo que a gente sente do jeito que a gente sente, ou tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe do jeito que a gente percebe, a gente pode inventar mundos com ela. Então essa é a verdade inventada. E esse é um dos grandes potenciais da palavra. Vamos inventar as coisas aí. Né? Então a literatura, a poesia é isso aí. Vamos inventar umas coisas. Né? É mais fácil falar do que a gente está inventando, né? É mais prazeroso e belo com a linguagem inventar do que propriamente tentar aprender. Não sei se é mais belo, mas é algo da potencialidade da palavra. Né? E aí, quando se escreve, é bom se ter essa consciência de que ela é incapaz de representar certas coisas, mas também ela tem essa potência de representar coisas que não existem. E aí a Pizarnik vai trabalhar isso na sua poesia, em primeiro lugar fazendo uma poesia super sucinta, né? Uma poesia micro, muito pequena, muito econômica, escolhendo precisamente as palavras e aludindo a todas essas coisas que a poesia não é capaz. Ela é capaz de apontar, ela abre ali uma brechinha, né? Ela usa muito essa imagem da brecha do muro, alguma coisa do gênero, mas ela não vai representar propriamente. Só que em seguida, essas reflexões sobre linguagem que Pizarnik faz, ela vai caminhando para o que a linguagem tem de essencial. E Pizarnik vai cair em si, o que a linguagem tem de essencial, dentre outras coisas, né, poder inventar imagens, por exemplo, então Pizarnik vai inventando todo um mundinho, uma série de cenas, é a sua sonoridade. Então ela começa a fazer poemas mais longos, poemas caudalosos, prosa poética, para ressaltar isso que é muito próprio da linguagem, que é o seu som. É o que Isabela Pinho chama no seu livro Feminino e Linguagem, Itinerários entre o Silêncio e o Tagarelar, então ela vai chamar de o tagarelar. Tem algumas filósofas aí contemporâneas que têm pensado essa ideia do tagarelar. Esse livro saiu pela Relicário, é um livro filosófico, mas é um livro muito interessante, porque ele vai exatamente se debruçar aí sobre esse caráter sonoro da linguagem, o que me faz lembrar muito a função fática. A função fática na linguagem é aquela que testa o canal de comunicação. Então é aquele momento em que a gente fala, alô? Não é? Entende? Bom dia, boa tarde. Ou seja, essas coisas que são ditas, elas não têm uma função descritiva, exatamente. Elas não estão dizendo nada a não ser estabelecer que o contato está acontecendo. Quando você pega o telefone e fala alô, é meio que como se dissesse, tá aí? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Essas coisas que eu falei agora me lembram muito videochamada, né? Realidade aí pós-pandemia, que a gente fica, tá todo mundo me ouvindo, né? Então estamos testando o canal tá funcionando? E isso é interessante se a gente pensar que ela está escrevendo em segunda pessoa. Né? Então, o narrador em terceira pessoa, ele pressupõe que tem um leitor lá e que ele está lendo tudo que ele está falando. Essa escritora em segunda pessoa, escrevendo uma carta, é interessante para ela saber que esse canal está funcionando. Né? E aí ela vai também recorrer, de certo modo, a esse caráter da linguagem, que é o caráter sonoro. A gente vê aqui que a Clarice, nessas reflexões sobre a linguagem, o que é possível dizer e não, ela está cada vez mais próxima da poesia. O que é a poesia, se não
criar imagens e explorá-las sonoramente. Não por acaso esse texto é muito poético. Ele é muito poético. Muita gente considera um longo poema em prosa. E depois eu vou ler uma passagem que vai ressaltar bastante essa questão sonora. Mas por enquanto estamos aqui com as reflexões sobre sentido, sobre silêncio. Então ela diz que ela não está presa no sentido. Ela quer dizer coisas, né? Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Então tem experiências que não vão fazer sentido. Ela tem consciência disso, né? E aí eu me lembro de uma frase do Freud, né, de que o sujeito não é senhor na sua própria casa, né? Então ele nem sempre controla os seus atos, ele nem sempre sabe porque ele está fazendo certas coisas. E a gente lembra de tanta coisa, já lembrei aqui do Memórias do Subsolo também, do Dostoiévski, mas enfim. A seguir, ela vai dizer, por enquanto o tempo é quanto dura um pensamento, né? Então ela associa, faz essa ligação muito forte entre o pensar e o tempo, a temporalidade. E mais adiante ela vai dizer, sei o que estou fazendo aqui, estou improvisando. Mas que mal tem isto? Improviso como jazz. Improviso como no jazz improvisam música, jazz em fúria, improviso diante da plateia. E isso, para mim, alude muito à escrita automática. Ela está dizendo, eu estou fazendo no texto o que os jazzistas fazem, eles vão improvisando, né? O que o desenhista faz, ele vai rabiscando, ele vai rascunhando. Eu estou fazendo aqui com a palavra, que é essa escrita meio não sei para onde vai, né? Enfim, que muita gente recomenda como exercício de criatividade, escrita matinal, escrita automática, enfim, que é aí fazer as livres associações e ir acessando coisas que você não sabe que sabe. Isso é interessantíssimo. E aí essa ideia da palavra isca é muito importante, porque uma experiência que se tem quando se escreve, e especialmente quando se treina a escrita automática ou a livre associação, é perceber que você escreveu coisas que você realmente não sabia, né? Essas passagens que eu li são da página 20 e 21. Na página 22 ela vai dizer, não sei sobre o que estou escrevendo, sou obscura para mim mesma. Olha só, tudo aí, né? Tá caminhando para essa reflexão que eu venho tentando apresentar para vocês. E aí tem um escritor que fala muito sobre isso, né? Sobre essa escrita que revela algo que a gente não sabe, que é o Maurice Blanchot, escritor também, filósofo, teórico, ensaísta francês, e nesse livro Espaço Literário, ele vai falar que a pessoa, quando escreve, e ela vai escrevendo, ela acessa esse outro. Esse outro seria uma instância do si mesmo, uma instância não a instância subjetiva. E esse outro, escrevendo a partir desse outro, e aí Blanchot vai fazer várias associações com a noite, que também me faz lembrar muito de Água Viva, porque em vários momentos ela vai falar aqui da noite, ela vai falar não só do sonho como da noite, mas também dessa noite apagada, né? desse precisar se desfazer. Ela fala disso, inclusive, que enquanto ela escreve, ela morre. Em vários momentos ela fala isso para o seu interlocutor, eu vou morrer, estou morrendo. Então é como se essa escrita fosse matando o sujeito. E Blanchot vai dizer isso aqui. Então, quando você escreve, está fazendo o texto literário, esse sujeito vai se apagando, de certo modo, e vai dando vazão a qualquer coisa ali dele, qualquer instância dele, que revela coisas que ele não sabia que ele sabia. Qualquer pessoa que escreve, quando lê alguém resenhando, analisando o seu texto, ou quando você lê coisas que você escreveu no passado, sugestões do passado, você não se reconhece. Você fica, eu escrevi isso, né? Você vê que você já mudou, você não é aquela pessoa, você não sabe porque você escreveu aquilo. Às vezes você acha aquilo bom demais para ter sido você que escreveu. Tem, a Carola Salavida tem um livro, eu não sei se ele tá aqui, eu tô enxergando agora, mas é um dos últimos livros dela de ensaio, onde ela conta da experiência de muitos anos depois pegar o seu primeiro livro e ler, e descobrir que um monte de coisas, desafios que ela estava vivendo na vida dela, estavam trabalhadas naquele romance e ela não tinha percebido, né? E ela falou, caraca, eu escrevi coisas ali que eu só fui perceber anos depois da minha vida, mas eu já estava falando delas no meu livro. Então é esse acessar algo, né, por esse contato com o inconsciente, acessar algo que a gente nem sabe que sabe. Então a gente escreve sobre algo que a gente não sabe que sabe, se surpreende com essa realidade. E aí depois ela diz, estou dentro dos grandes sonhos da noite, pois o agora já é de noite. E aí, gente, qualquer pessoa que lê o Blanchot, porque ele vai chamar esse lugar da escrita de a outra noite, né? Então ele vai dizer que quem escreve, tem uma associação majoritariamente com a noite. E ele não está falando de uma noite literal, ele está falando dessa espécie de solidão de quem escreve,
que acessa certos lugares, certo espanto, certo desconhecido. A Clarice aqui, e não por acaso ela alude a certas religiões, ela usa isso como metáforas, né? Então ela vai falar que ela faz escrita hierática, que a religião dela é uma religião, enfim, sem sagrado. O que ela está querendo dizer é que ela está se aproximando do mistério. E isso é uma realidade profundamente poética, porque a poética ela é um resquício da magia. O poético eram palavras ditas como encantamentos. Esperava-se que algo se criasse na realidade a partir de certas palavras. E isso vai se tornar a nossa poesia na medida em que, quando a gente faz metáforas e cria imagens, nós estamos criando imagens no pensamento. Então, nós também estamos fazendo algum tipo de realidade surgir. Só que não, talvez, no mundo imediatamente, mas na nossa imaginação. Na imaginação de quem lê, na imaginação de quem nos ouve dizendo essas palavras. Então, a poesia, ela está associada ao mágico, ao religioso, no sentido de que o religioso é a nossa experiência humana, por excelência, de se aproximar do misterioso, daquilo que a gente não entende, daquilo que a gente não compreende, daquilo que nos assombra. E que, então, que esse texto seja todo muito poético, não é de se estranhar. Então, esse mistério, esse turvo, ele tem a ver com a noite do Blanchot, ele tem a ver com a noite da Clarice também. E aí, mais adiante, ela vai botar para jogo aí as questões sonoras. Se uma das coisas essenciais da linguagem, além da sua capacidade criativa e também da sua limitação de expressar certas realidades, é a sonoridade, ora, vamos trabalhar a sonoridade. Então, na página 25, Clarice mete um monte de aliteração aí com fonema T para falar de algo que estala na cabeça dela. Coisas, ela tá pensando e os estalos acontecendo. Então ela vai dizer, mas eternamente é palavra muito dura, tem um T granítico no meio, eternidade, pois tudo que é nunca começou. Minha pequena cabeça tão limitada estala ao pensar que alguma coisa que não começa e não termina, porque assim é o eterno. Felizmente esse sentimento dura pouco, porque eu não aguento que demore. E se permanecesse, levaria. Tô lendo tudo errado, tudo esquisito, né? Mas enfim, felizmente esse sentimento dura, porque eu tô tentando pegar os textos. Dura pouco, porque eu não aguento que demore. E se permanecesse, levaria ao desvario. Minha cabeça também estala ao imaginar o contrário. Alguma coisa que tivesse começado, pois onde começaria? E que terminasse, pois o que viria depois de terminar? Então ela faz essa reflexão. Na verdade, ela vai mostrando como esses estalos na cabeça dela, das coisas que ela percebe, da reflexão em relação ao eterno, ela vai demonstrando isso com o poder da linguagem, um poder musical. Essa, inclusive, é uma reflexão muito parmenidiana, né? Que é o que uma coisa não pode vir a ser, né? Como é que a gente identifica o vir a ser da coisa? Uma coisa tá sempre sendo. Sei que é difícil, gente. Ou seja, é uma perspectiva divina, uma perspectiva de fora do mundo. Ver o que está sempre vendo, o que está sempre sendo, né? Não por acaso os judeus identificam Deus, né? Quando Moisés pergunta lá para a moita ardente qual é o seu nome, e ele vai dizer, eu sou o que é. Então ele é o que continua sendo. Ele é o que sempre foi, o que sempre continua sendo. E aí, se a gente resgata aquela epígrafe da tinta, da pintura, mostrando um instante já, e ela quer fazer o mesmo com a palavra, ela quer fazer o mesmo com a linguagem, como é que ela aprende isso? E a gente vê que se a pintura tem uma materialidade na tinta, na cor, a língua também tem uma materialidade na palavra, no som, e ela vai trabalhando isso como a realidade da linguagem. É quase como se ela falasse, eu tô aqui tentando aprender o instante já, e o it, mas existe uma realidade da linguagem que a gente também não percebe, talvez, que a gente naturalizou e logo a gente não percebe aquilo como o âmago da linguagem, que é esse seu caráter faladeiro, né? É a sua tagarelice, a sua sonoridade. E o que a gente faz com isso? E a gente faz um livro sem enredo. É isso, né? Então, a gente faz esse livro, que são longas reflexões e descrições sobre as coisas e que não estão aí presas a uma historinha. Talvez a Clarice tenha tentado esticar isso ao máximo, porque
os livros dela, de maneira geral, já são muito livros sobre lucubrações de personagens, mas tem uma ou outra cena. E aqui não, aqui é isso, é uma mulher escrevendo, essa mulher está tendo suas inquietações, essa mulher está refletindo, ela está descrevendo coisas, tem uma passagem maravilhosa que ela começa a descrever as flores, mas ela não vai descrever as flores como uma botânica, ela vai descrever as flores como uma poeta. Então ela vai dizer que a rosa tem características de gentileza, que a orquídea é uma flor soberba, né, que o cravo parece um caixão de bebê. Ela faz essas descrições que na verdade são poéticas. Então ela diz: o que eu consigo dizer sobre essas flores sem ser botânica? Eu consigo dizer muitas coisas, mas não é tudo invenção isso que eu estou dizendo, mas também não tem o que de verdade isso que eu estou dizendo. Aristóteles dizia, né, que quando a gente imita na arte, a gente está aprendendo a essência das coisas. Né? Ao contrário de Platão. Para Platão, imitação era se afastar o máximo possível do real. Para Aristóteles, não. Quando a gente faz arte e a gente imita, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma aproximação, porque a imitação pela arte, ela não deixa de ser uma tentativa de descrever alguma coisa pelo que ela tem de essencial, ainda que a gente descreva esse essencial com palavras, né, metafóricas, alegorias, comparações, mas a gente está tentando aprender o que tem ali. E Aristóteles, então, vai dizer que a gente, ser humano, se regozija muito na imitação, né, que imitar é muito prazeroso, porque tem um conhecimento no imitar, tem um aprendizado no imitar. Então, assim, uma perspectiva bastante diferente da de Platão, que preferia o narrar ao imitar. Ele achava o imitar já muito falseamento. Né? O imitar, com a arte você imitava uma coisa no mundo e essa coisa ela já era imitação de uma ideia. Então você estava fazendo a imitação da imitação, você estava cada vez mais longe da verdade. Mas para Aristóteles não, você estava era um modo de se aproximar da verdade, era o imitar, porque você estava se aproximando da essência das coisas. Muito bacana, não deixa de ser, né, o que Clarice faz aqui, com toda essa filosofia e poesia e psicanálise juntas, que ela não faz. Porque assim, a Clarice não gostava de ser considerada, descrita como intelectual, ainda que ela fosse, né? A mulher era um portento. Mas ela associa, né, todos esses saberes para se aproximar do cerne, né, da natureza desses fenômenos, o fenômeno linguagem, o fenômeno arte, o fenômeno literatura, né, o fenômeno pensamento, o fenômeno saber. Então ela está se aproximando poeticamente dessas questões, estressando o conceito de literatura que na medida em que ela não precisa criar um enredo, ela só por reflexões e observações. Eu tenho gostado muito, nos últimos anos, essa questão da atenção tem voltado muito para mim, né? A atenção como uma espécie de amor, a atenção é algo que Simone Weil fala muito sobre isso, né? A pensadora, filósofa francesa. A atenção como uma espécie de amor. E essa atenção, essa observação, como um modo de aprendizado. Uma certa saída de si, né? A observação e a atenção num certo contato com a contemplação, que também tem muito a ver com o pensamento filosófico e com o olhar poético, porque o que é o olhar poético, se não uma tentativa de desnaturalizar o olhar? O poeta, ele está tentando descrever alguma coisa, falar de alguma coisa, como se ele estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Então a gente pode ter poema sobre qualquer coisa, sobre a flor, sobre a pantera, sobre a estátua, sobre um sentimento, mas a gente está tentando falar daquilo como se a gente estivesse vendo e sentindo aquilo, pensando sobre aquilo pela primeira vez. Então é essa tentativa exatamente de desnaturalizar o olhar, de resgatar a experiência do espanto. Então existe uma certa relação do poético com o filosófico, embora o poético e o filosófico vão seguir, imagino, caminhos diversos, eles se esbarram, mas eles seguem caminhos diversos. Mas a gente sempre pode dizer, até olhando a história da filosofia, que o pensar filosófico começa com o poético, de certo modo. A gente começa criando essas definições por metáforas, por comparações, até que a gente vai ficando cada vez mais abstrato, especializado,
né? A gente vai separando cada vez mais os campos do saber. Quando a gente lê Água Viva, a gente não tem a impressão que essas coisas são separadas. A gente não tem a impressão que filosofia da linguagem, psicanálise, né, que teoria literária estão separadas. A gente tem a impressão que essas coisas estão juntas, que elas fazem parte de um mesmo olhar espantado para a experiência de estar vivo, pela experiência de estar vivendo. E essa coisa da experiência de estar vivo, ela me chama muito a atenção, porque em vários momentos essa mulher que escreve, ela para de escrever. Ela fala, estou muito cansada, vou parar agora. Voltei. Então ela fala, já é não sei que hora, vou dormir. Daqui a pouco eu volto. Voltei, né? Então ela dá essas pausas. Ela reconhece a importância dessas pausas. Ela reconhece que para isso que ela tá fazendo funcionar, eu amo isso. É uma coisa tão simples, mas eu amo tanto. Eu acho que é tão importante pra gente nos dias de hoje. Tem que parar, gente. Tem que parar, tem que dormir, tem que fazer nada, tem que entrar no ócio. Para todo esse pensamento, toda essa atenção, toda essa lucidez acontecer, todo esse desautomatizar, desnaturalizar acontecer, tem que parar, gente. Tem que parar, tem que dar uma andada, tem que dar uma dormida, tem que ver uma novela, entendeu? Tem que parar. Eu adoro. É uma coisa tão sutil, assim, porque eu vejo muita gente falando, né, desse livro. O livro é um jorro, o livro é um grande fluxo de consciência, o livro também é tudo isso, mas ela para. Ela some do texto, depois ela volta. Não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Ela para, né? Ela fala, não vou fingir que eu escrevi um troço desse tamanho, né? Essa sacada da Clarice é muito boa. Eu não vou fingir que eu escrevi essa longa carta filosófica, angustiada, cheia de dúvidas, cheia de inquietações em relação a mim mesma e ao mundo que me cerca. Não vou fingir que eu escrevi isso numa sentada, né? Eu preciso parar, dormir, descansar, tomar banho, comer, fazer alguma coisa, né? E aí ela vai escrever também um pouquinho dessa rotina, as conversas que ela tem com a empregada, as flores que ela bota no vaso da sala, enfim, a laranja que ela come, enfim. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Eu não faço ideia se esse vídeo fez qualquer sentido, né? Me desculpe, mas acho que fica aí uma tentativa também de tratar da minha inquietação com esse livro e o que ele significa para mim. Talvez exceda aí um pouco, né, essa questão, como ela mesma fala, né, mas da experiência com sentido, né? Reconhecer que nem tudo é a experiência com sentido, né? Ela fala na página 82, o verdadeiro pensamento parece sem autor, né? Essa é uma outra questão que ela trabalha, que acho que Blanchot também ia amar, né? Que é o que é um autor? Quem é que escreve? É você que escreve? Blanchot ia dizer que não, que quem escreve é esse outro aí. Então, o verdadeiro pensamento parece sem autor. Isso também pode aludir à tal divindade espinosista. E antes de terminar, eu queria pegar um trechinho da Hélène Cixous, do Rios da Medusa. A Hélène Cixous, ela tem um livro todo só sobre Clarice. Eu tenho esse livro, mas ela não vai falar desse livro especificamente. Ela vai falar, se eu não me engano, do Sopro de Vida e do Perto do Coração Selvagem. Ou é da Paixão Segundo de H. Não lembro. Eu não li o livro. Eu tenho, mas eu não li. Mas a Hélène Cixous tinha interesse na Clarice. E aqui ela vai falar uma coisa que eu acho que tem a ver com essa relação da poesia, né, desse pensamento de naturalizado, desautomatizado que ela está tentando fazer, que tem muita relação com o poético, e dessa relação do poético com o inconsciente. Então, na página 50, Hélène Cixous, o nome do livro é O Riso da Medusa, não sei se eu falei, ela vai dizer: os poetas, porque a poesia não é mais do que tirar força do inconsciente, e o inconsciente, outro território sem limites, é o lugar no qual sobrevivem os recalcados, as mulheres, ou como diria Hoffmann, as fadas. Existe essa ideia na obra da Cixous, não só de que a poesia é esse contato com o inconsciente, é um território sem limites, onde sobrevivem os recalcados, então onde esses grupos de algum modo culturalmente discriminados tiram uma certa força e um certo discurso, uma certa capacidade de comunicação, de criação, que não deixa de ser um escrever para superar a morte, né? Se não uma morte literal, uma morte simbólica. E então são essas pessoas que escrevem porque precisam, né? De uma escrita que se impõe na vida de quem escreve. E que talvez fosse, né, o caso
o caso da nossa escritora aqui, Clarice, inclusive, porque em vários momentos ela traz essa pulsão. Eu disse que eu ia falar porque que eu achava que a água-viva não era só a água, mas poderia ser o animal também. Além de eu ter dito para vocês que a Clarice parece idealizar essa experiência animal de viver o eterno, de viver sempre o presente, logo estaria mais próximo do instante já do que a gente, embora com menos assombro, me parece que os animais estão mais ajustados à sua natureza do que o ser humano, né? Porque o ser humano, como tem consciência, ele tem esses momentos de raio, né, de estalo. A água-viva, ela é um animal translúcido, como a água, então ela tem uma certa transparência, ela não é opaca exatamente. Logo, ela não tem um sentido fechado, parece que você vê através dela, né, essa ideia de ver através dela. E ela é um animal difícil de pegar, não só porque ela é muito maleável, muito molinha, mas porque ela queima. Então é como se Clarice estivesse dizendo que isso também é o It e o Instante Já. Ele tem um quê de assustador. E essa experiência do medo e do susto, ela é muito comum nesse livro em vários momentos. Ela fala, estou com medo, estou assustada, né? Ela pede socorro a um deus, alguma coisa do gênero, que Deus venha, porque ela sente medo. Ela reconhece que existe essa instância, essa realidade. Ela quer tentar aprendê-la, ela quer saber se é possível falar dela, mas ela sabe que dá um medo danado, dá um medo tremendo. Não por acaso, quem tem experiência mística, se a gente for resgatar o Bataille, o próprio da experiência mística, né, quando a pessoa diz que entrou em contato com o divino, com o absoluto, é você não conseguir falar da experiência. É o que o pessoal chama de teologia negativa. Então, a pessoa que tem um contato com o divino, ela diz que ela não consegue falar, não dá para transmitir em palavras o que ela viveu. Então, alude a esse tipo de silêncio, né? É uma experiência que é difícil de ser descrita, é impossível de ser descrita, mas também é uma escrita apavorante. Eu gosto também que isso me lembra o insight da tradição judaico-cristã, que toda vez que aparece um anjo ou Jesus transfigurado para as pessoas, eles sempre dizem assim, e sentiram muito medo, né? Então as pessoas veem determinado anjo lá, né, que era, enfim, o anjo é descrito de diferente maneira no texto bíblico, mas quando a pessoa vê o anjo precisa dizer, não tenha medo, porque a pessoa fica automaticamente apavorada quando ela vê, né? Quando ela tem contato com esse mundo espiritual. Não é um negócio gostosinho, né? É um negócio apavorante. Enfim, já entrei na digressão da digressão, parênteses, mas é isso, gente. Então, eu acho esse livro belíssimo, ele é uma experiência, ele, como criação literária, para mim, ele é uma performance, ele não se reduz a um único gênero, ele, quando você lê, você experiencia. Eu acho que não é uma simples leitura, comigo não, pelo menos, não é uma leitura que me pega só pelo racional, pelo intelectual, ela me pega ela me pega nessas suspeitas, né? Numa certa identificação dessas experiências do assombro, dessas experiências que toda criança tem, na verdade. A gente vai ficando adulto e vai naturalizando, vai automatizando, vai deixando de perceber o que o mundo tem de estranho, o que o mundo tem de esquisito, o que ele tem de ilógico, o que ele tem de apavorante. E eu acho que a literatura da Clarice, ela é uma manutenção desse olhar. E nesse sentido, ela é muito poética. A Clarice escrevia em prosa, mas ela é profundamente poética, porque esse é, por excelência, um exercício poético, um exercício da desnaturalização do olhar. E também acho que da evidência do poder mágico das palavras e do seu poder e do seu caráter sonoro musical. Ah, gente, é isso, tá? Espero que tenha feito sentido. Se não fez, peço que relevem, mas eu queria muito que tivesse um vídeo sobre esse livro aqui. Isso é o que me deixa mais feliz, é que finalmente um dos meus livros favoritos, de uma das minhas escritoras favoritas, está aqui no canal. Era importante para a história do canal. É isso, muito obrigada. Me digam aí se vocês leem Clarice, gostam, se leram esse livro e o que acharam. Muito obrigada sempre pela companhia e aos apoiadores pelo apoio. Até o próximo vídeo, uma beijoca. Tchau.